Eduardo, eu devo escolher somente um tipo de negócio, somente um tipo de cliente para eu começar o meu escritório de contabilidade? Será que isso é interessante? Será que isso funciona? Será que isso não funciona? E aqui eu vou te dizer, já te adianto, igual na live de ontem, eu não vou te dizer, olha, comece exatamente só com esse tipo de cliente. Eu vou te dar alguns pontos positivos na minha percepção, alguns pontos que eu vejo como atenção que você, caso você queira escolher, você tem que tomar cuidado e aí cabe você conforme a minha experiência, conforme aquilo que eu recomendar, cabe você decidir se você quer ou não adotar apenas um tipo de cliente para começar teu próprio escritório de contabilidade. Então, para você que de repente nunca ouviu falar sobre isso, é muito comum na nossa área, deixa eu desativar os comentários aqui, é muito comum na nossa área de atuação, quando a gente está começando um escritório, você já deve ter ouvido falar aquela frase que eu coloquei no nosso grupo. Quem quer falar para todo mundo, acaba não falando com ninguém. Isso é uma frase que eu carrego junto comigo e que quando eu comecei a entender ela e aplicar dentro do meu escritório de contabilidade, possivelmente os resultados se tornaram a melhorar. Por quê? Porque você acaba causando uma similaridade com aquele cliente que você vai converter. E o primeiro passo para você vender serviços de contabilidade, a primeira coisa que você vai precisar ter com o seu futuro cliente é relacionamento. E as pessoas tendem a se relacionar por dois motivos. Primeiro, ela tende a se relacionar mais com pessoas, esse é o primeiro ponto. E segundo, ela tende a se relacionar com pessoas que são consideradas especialistas naquele assunto. É a mesma coisa, é a mesma assimilação quando você vai em um dentista, você vai em um médico, por exemplo, você está com problema de visão. Você vai fazer uma consulta médica, possivelmente você não vai num clínico geral, você vai em um especialista médico para a visão. Então, trazendo isso para o nosso segmento, trazendo isso para a nossa empresa de contabilidade, para você que está começando, eu quero te dar alguns critérios de como que você pode fazer isso. Então, exatamente existe possibilidade, Eduardo, de eu fazer uma segmentação, de eu ser especializado em um determinado tipo de cliente? Na minha opinião, sim, existe uma possibilidade. E para você que está começando, o que eu não faria e o que eu não fiz e com certeza eu não recomendo para nenhum dos nossos alunos do programa é segmentar por atividade. Então, vamos falar de segmentação. Quando você quer ser especialista em uma área, o mais comum, e talvez você já deve ter ouvido falar, é: olha, o meu escritório de contabilidade eu vou atender somente representantes comerciais. Ou, o meu escritório de contabilidade eu vou atender somente dentistas. Ou, a minha empresa de contabilidade eu vou atender somente médicos. Então, isso acabou ficando muito comum de uns 2, 3 anos atrás, várias empresas se tornarem especialistas em um único segmento de atuação, isso dentro de um escritório de contabilidade. O que eu vejo de ponto positivo e de ponto negativo nesse quesito, principalmente para a gente, para eu e para você que está começando um escritório. Quando a gente começa o nosso escritório, a gente está começando, a gente falou na aula de ontem de estratégia de precificação, você tem que entender em quais níveis você está no seu escritório de contabilidade, se é nível de crescimento, se é nível de oxigênio, ou seja, na aula de ontem a gente falou muito bem sobre isso. E quando a gente está começando, a gente não pode se dar o luxo de simplesmente falar: não, hoje eu só vou atender empresas, só vou atender médicos. Hoje eu só vou atender empresas dentistas. Hoje eu só vou atender empresas representantes comerciais. Por quê? Porque a gente está no estágio inicial e a gente precisa de cliente. Então, a minha recomendação para quem começa no escritório de contabilidade é não fazer segmentação por atividade no início. Porque essa segmentação por atividade, mesmo várias pessoas falando que tem ponto positivo, realmente tem, vamos imaginar que aqui no meu escritório eu fosse especialista só em bares e restaurantes. Então eu vou aprender tudo de legislação sobre bares e restaurantes, eu vou folha de pagamento, eu vou ficar muito bom em bares e restaurantes, eu vou ser o especialista naquele segmento. Isso basicamente tem um ponto positivo. Agora, o que eu não gosto e o que eu nunca fiz no meu escritório de contabilidade quando eu comecei foi
adotar a estratégia de segmentação por atividade? Porque eu sempre encontrei dois grandes pontos negativos relacionados a esse assunto. O primeiro deles é no início fica muito travado o seu crescimento se você escolher por atividade. E segundo, é um risco muito grande que você tem ficar 100% do seu escritório dependendo de uma única atividade. E eu vou te dizer por quê. Vamos imaginar o que aconteceu e eu vi acontecendo com vários escritórios. Quem era especializado há 2, 3, 4 anos atrás em construção civil. Então, quando você está centralizado em uma única atividade, em um único segmento, se aquele segmento vai bem, com certeza você também vai bem. Mas se aquele segmento encontra alguma dificuldade momentânea, você corre grande risco de quebrar e quebrar todo o seu escritório. Por quê? Porque você concentrou em apenas um tipo de atividade. Então, Eduardo, isso só aconteceu com construção civil há 2, 3 anos atrás. Não, vamos imaginar que hoje a gente não dá para prever qual é a próxima atividade que será grande impactada. Por exemplo, nessa época agora de pandemia que a gente está vivendo, se você tiver, e eu tenho colegas que eram especializados em bares e restaurantes, você provavelmente estaria passando por uma grande dificuldade. Por quê? Porque esse setor de turismo e bares e restaurantes estão sofrendo muito na pandemia. Então, um dos pontos que eu nunca adotei no meu escritório de contabilidade, segmentação por atividade, é por esses dois motivos. Primeiro, para quem está começando, eu não vejo isso como muito produtivo. E segundo, se qualquer interferência naquela atividade que aconteça, você será extremamente impactado financeiramente. Então, Eduardo, como que eu faço, então, se você me diz lá no início da live que quem fala para todo mundo não fala com ninguém, como que eu faço? Então, que tipo de estratégia eu poderia adotar? Primeiro, a segmentação, ou seja, você escolher um tipo de cliente, ele não está somente atrelado à atividade. E isso que é a grande dificuldade das pessoas entenderem. Você tem possibilidade de ser especialista, de ser referência, mas isso não está somente na atividade. E aqui eu quero te dar alguns exemplos que você pode fazer. Quando você segmenta, você está escolhendo um nicho de atuação, ou seja, você está dizendo quem é o seu cliente que você quer que te contrate no seu escritório de contabilidade. Então, segmentação é isso, é você sentar e dizer, olha, o meu cliente ideal, aquele cliente que eu quero concentrar a maioria dos meus esforços, são esses clientes aqui. Então, não é só atividade. Por exemplo, o que eu fiz? O que você pode fazer? Segmentar por regime tributário. Ou seja, então agora o que você vai fazer? Olha, nesse início, eu, Eduardo, vou concentrar todos os meus esforços somente para empresas do Simples Nacional. Então você tem como criar uma autoridade em empresas do Simples Nacional sem depender exclusivamente de uma única atividade. Ah, Eduardo, eu não quero atender construtora. Então é muito mais fácil você dizer que atende, que é referência em empresas, por exemplo, tá, de Simples Nacional, que aqui a gente está segmentando por regime tributário, e você, caso apareça uma construtora, você faz a exclusão, ou seja, não, eu não atendo essa atividade. Então, tudo que você fizer, tudo que você comportar, toda a estratégia sua do seu escritório, você vai se posicionar como? Olha, nós somos uma empresa especializada em Simples Nacional. Então, aquilo tem que ficar na sua mente que você definiu o seu cliente ideal, você definiu aquele cliente que você quer no seu escritório de contabilidade. Por quê? Porque aí você tem uma base gigante de clientes. Então, segmentação, o conceito de segmentação, de escolher tipo de cliente, não é estritamente exclusiva para a atividade. Você pode escolher regime de apuração e nesse regime de apuração você pode, eu vou iniciar atendendo empresas do Simples Nacional. Eu quero segmentar por um outro, quero clientes menores. Eu vou começar, eu sou especialista, vou atender somente empresas que são microempreendedores individuais. Ou, não, eu só vou atender, vou ser especialista em empresas que faturam até R$500 mil por mês, R$100 mil por mês. Ou seja, você precisa sentar e identificar qual que é o seu cliente ideal que você queria
ou você quer na sua empresa de contabilidade. Por que que isso é importante? Por que que isso é um dos primeiros passos na hora que você está começando o teu escritório? Porque daqui para frente, você pegou o conceito de quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então agora você não está falando que é uma empresa somente de contabilidade. Agora você está falando para alguém específico. Olha, nós somos uma empresa de contabilidade especialista em Simples Nacional, por exemplo. Então toda a sua estratégia, desde página de Instagram, página de Facebook, que a gente vai falar amanhã, desde site, desde tudo que você for fazer, todas as maneiras que você for se comportar, desde o processo de atração de clientes e estrutura do seu escritório está vinculada ao cliente ideal que você definiu. Então você vai se comportar daqui para frente toda vez que alguém te perguntar quem é você. Você vai falar, eu sou fulano de tal, da empresa tal, especializada em empresas do Simples Nacional, por exemplo. Então aqui o conceito é, esquece esse conceito que somente existe segmentação por atividade. Não, você pode utilizar esse conceito de quem não fala para todo mundo, quem fala para todo mundo não fala para ninguém, mas pegar uma base mais ampla de cliente, no seu escritório de contabilidade. Esse é o ponto principal. Outro exemplo que você pode fazer, Eduardo, só tem regime de apuração? Não. Vamos imaginar que você está numa grande cidade. Você está numa São Paulo, Rio de Janeiro. Olha, eu só atendo empresas do Simples Nacional da região tal. Você delimita a região. Outro ponto importante. Olha, eu só atendo empresas que atuam no setor comércio. Eu só atendo empresas que atuam no setor de serviço. Então é importante você fazer nesse início uma consulta, sentar com calma, ver qual tipo de cliente que você se sentiria mais confortável e agradável em atender e escolheria esse tipo de cliente para atender. Eduardo, eu gosto muito de alguma atividade, eu queria escolher uma atividade. É possível? Sim, é possível. Eu te disse, você vai se tornar especialista naquela atividade. Porém, você tem que entender que o estágio que você está, que é começando o teu escritório, você vai ter esses dois fatores limitantes. Vai bater clientes de outras atividades e aí, o que você vai fazer? Você vai recusar? Você não vai recusar? Segundo, se você tem que entender, não é que não pode, mas eu só quero que você entenda que além dos pontos positivos, tem os pontos que você precisa levar em consideração. E se essa atividade passar por alguma dificuldade daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você tem que estar preparado para isso, se você escolheu a atividade. Agora, não, Eduardo, entendendo isso, o que eu posso fazer? Escolhe 2, 3, 4 atividades pelo menos. Mas não escolha uma única atividade porque você está propício a esses 2 pontos negativos que eu compartilhei com você. Eduardo, qual foi a estratégia que você utilizou? Porque muita gente me pergunta isso, né? Para sair dessa questão de quem fala com todo mundo não fala com ninguém, qual foi a estratégia que você utilizou? Vou contar como que, quando eu iniciei o meu escritório de contabilidade, quando eu comecei a minha empresa, eu tinha na cabeça que eu iria focar naqueles clientes que já estavam constituídos, naquelas empresas que já tinham uma contabilidade, naquelas empresas que estavam, por algum motivo, não cabe eu julgar qual estaria insatisfeito com a sua contabilidade. Ou seja, por algum motivo, aquele cliente queria trocar de contabilidade, por algum motivo específico. Esse cliente tem uma particularidade. O cliente que quer trocar de contabilidade, na maioria das vezes, como ele quer trocar de contabilidade por algum motivo, esse cliente ele vai vir quase que 80% a 90% por indicação. Esse é o perfil de cliente que ele vai vir no seu escritório de contabilidade por indicação. E você que já me acompanhou em alguma live anterior, eu disse como que funciona, mais de forma prática, um processo de indicação. É um processo mais lento, que você precisa ter uma base de cliente para quando esse cliente que está insatisfeito resolva trocar de contabilidade, ele pergunte para alguém e alguém te faça uma indicação. Então você tem que entender que é um processo mais lento. Só que quando eu comecei, eu acreditava que só existia esse tipo de cliente especificamente. E de forma prática, quando eu entrei lá, abri o meu escritório, comecei as minhas atividades, eu comecei a perceber que esses clientes, eles têm algo um pouco
ruim para quem está começando um escritório. E eu quero que você entenda aqui o que é esse lado ruim de quem está começando. Quando eu, antes de abrir o meu escritório, conversava com alguns colegas, alguns empresários. Não, Eduardo, pode ficar tranquilo que a gente vai trocar de contabilidade. Só que essa troca de contabilidade, ela tem um fator muito importante. E esse fator importante chama tempo. Ninguém troca de contabilidade de forma rápida. Ou seja, quando eu conversava com um cliente, que aquele cliente demonstrava interesse em fazer a troca de contabilidade, eu me deparava com a seguinte situação. Aquele cliente, geralmente, ele nunca decidia só, ele não tinha o poder de decisão, ele tinha que muitas vezes falar com o sócio, falar com o gerente. E esse falar com o sócio, falar com o gerente, naquele momento não era 100% prioridade para ele. Então, se não era 100% prioridade para ele, só que para a gente que está começando o nosso escritório, é prioridade máxima, porque eu estou precisando dele, eu estou precisando desse faturamento, estou precisando dessa receita. Então, muitas vezes ele tinha que falar com o sócio, aí o sócio demorava. Muitas vezes demorava 1, 2 meses, eu ligava para ele. Ele, não, Eduardo, pode ficar tranquilo, mês que vem a gente vai resolver isso. Passava 2 meses, eu ligava novamente. Não, Eduardo, pode ficar tranquilo que daqui 1 mês eu vou falar com o meu sócio e a gente resolve isso. E quando não chegava naquela velha situação que dizia, Eduardo, a gente já está em agosto, vamos deixar acabar o ano em dezembro, porque daí a gente troca no início do ano, que é muito mais fácil a transição. Então eu comecei a entender que eu não poderia depender 100% desses tipos de clientes. Ou seja, clientes que necessitam ou que por algum motivo queiram realizar a troca de contabilidade. E o que eu vejo, muita gente que começa no escritório, literalmente, e me fala, Eduardo, não estou conseguindo resultados, Eduardo, não tenho clientes. É porque ele está possivelmente focado nesse tipo de cliente. E você precisa entender que esse tipo de cliente é um cliente demorado. Ele não é um cliente rápido. Ele é um cliente que demora. Ele é um cliente que demora 2, 3, 6 meses para você converter. O que é converter? O ato de você conversar com ele, ele fechar o contrato e começar. É raríssimas opções que esse cliente ele converta muito rápido. Então, pensando nisso, eu pensei o seguinte, eu preciso escolher uma segmentação, preciso falar para algum tipo de cliente e me veio a seguinte ideia, olha, agora eu quero falar para aqueles empreendedores que estão começando uma nova empresa. Porque eu comecei a receber ligações, receber orçamentos de pessoas do seguinte, Eduardo, estou querendo abrir uma empresa, estou com algumas dúvidas, você pode me ajudar? Então eu comecei a receber esse tipo de ligação. E o mais interessante que eu comecei a analisar é que essas pessoas me ligavam, por exemplo, no mês, no máximo 2 meses, essas pessoas já estavam com o CNPJ aberto. Então eu entendi que o cliente que está começando uma nova empresa, além dele não depender exclusivamente de indicação, porque ele busca, já falei para vocês aqui, eles buscam muitas informações na internet, e o primeiro passo para você ter relacionamento para você vender é ter relacionamento. Então esses clientes te ligam para tirar dúvidas. Eduardo, encontrei seu site na internet, encontrei sua empresa, estou querendo abrir o meu negócio, tenho essa e essa dúvida, a gente marca uma reunião, tira as dúvidas e é coisa de 1, 2 meses, esse cara está com o CNPJ aberto. E a abertura do CNPJ, ele me proporciona o quê? Ele me proporciona um fechamento de contrato anual. Então aquele cliente que eu estava focando no início, que era o cliente que fazia a transição, ou seja, a troca de contabilidade, eu comecei a perceber que esses clientes demoravam muito mais. E os clientes que estavam ou que estejam começando um novo negócio, estavam abrindo literalmente o seu CNPJ, esses clientes convertiam muito mais rápido. Então, a partir daí, eu pensei, agora eu vou segmentar. Eu não vou segmentar por atividade. Eu vou segmentar para quem? Para aqueles clientes que estão começando um novo negócio. Então, a partir daí, a partir dessa estratégia, que é uma estratégia que eu também compartilho dentro do meu programa, eu falo para todas as pessoas começar por ela,
porque eu sei que ela converte muito rápido. E eu sei que a troca de contabilidade demora. Eu sei que a troca de contabilidade demora 3, 4, 5 meses. Eu sei que muitas vezes ainda a troca de contabilidade, o cliente já vem com um vício, o cliente já vem com uma certa uma forma de trabalho. Cara, se eu fosse falar aqui todos os pontos que você leva em consideração para o cliente que está realizando a troca, são vários. E o cliente novo, ele está começando agora, você vai enquadrar ele nas suas condições, você vai enquadrar ele no seu tipo de negócio que você quer trabalhar, você vai enquadrar ele de acordo com como você trabalha no teu escritório. Então é um cliente muito mais eficiente a nível de fechar um contrato com ele. Segundo, eu encontro esse cliente muito na internet, porque ele busca muita informação na internet. E se ele busca muita informação na internet, eu estou lá para dar informação, consequentemente eu consigo fechar um contrato com ele. Então o que eu fiz de forma prática? Eduardo, então quer dizer que quando o cliente vai trocar de contabilidade, você não fecha com ele? Claro que eu fecho. Claro que eu fecho com ele. Mas não passou a ser a minha prioridade, não passou a ser aquilo que eu vou correr atrás de novos clientes. Não passou, vai aparecer, por quê? Porque o processo de indicação ele funciona. Então, quando você já tem uma base de 50, 100 clientes, o processo de indicação ele vai vir naturalmente. Então, ele por si só a engrenagem roda. Então, vai vir clientes entrando no nosso escritório. Mas toda a minha energia, que é aqui onde eu falo, que a primeira coisa é você definir o seu cliente ideal, e toda a minha energia hoje está focada onde? Está focada em pessoas que estão começando um novo negócio. Então, como que eu me posiciono? Como que a nossa empresa se posiciona em relação a isso? Toda vez que uma pessoa que a gente recebe uma ligação, está explícito no nosso site, está explícito no nosso e-mail, toda vez Auxílio Contábil, que é o nome da minha empresa, especialista em aberturas de novos negócios. Então, eu escolhi um segmento, escolhi um nicho de atuação. Por quê? Conceito inicial, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Só que é um tipo de empresa que eu não excluí muita gente. Por quê? Quantas e quantas empresas são abertas no Brasil naturalmente, mensalmente? Quantas e quantas empresas são abertas? Então, a partir dessa estratégia é o quê? Relacionamento, conteúdo. A pessoa me liga, olha, aqui é da Auxílio Contábil, nós somos especialistas em aberturas de novos negócios, a gente está aqui para te ajudar, para tirar suas dúvidas. Então, de cada 10 palavras que a gente fala, 8 a gente é especialista em novos negócios, porque a repetição ela se torna eficiente. Então, a partir desse momento, o nosso posicionamento, ou seja, para aquelas entradas de novos clientes, elas estão 100% relacionadas a clientes novos que estão abrindo. E clientes novos que estão abrindo, compartilhei ontem uma estratégia. Você pode utilizar a estratégia de precificação para captar novos clientes. Você tem mais facilidade em fechamento de contrato. Você tem mais agilidade para essas empresas que estão entrando no seu escritório de contabilidade. E atendi o conceito principal que eu defendo, que quem fala para todo mundo, literalmente não fala para ninguém. E hoje, todas as nossas ações literalmente estão focadas nesse tipo de cliente. Então, Eduardo, o que eu que estou começando deveria fazer? O que eu que estou começando poderia fazer? Você que está começando, eu te recomendaria, se você quisesse seguir uma recomendação minha, não quer dizer que a recomendação precisa ser seguida, mas é um conselho que eu te daria não foque agora nesse exato momento, nesse início por atividade, porque isso não vai te trazer resultados, vai te demorar, vai te tardar a sua fase de sair da fase de oxigênio para ir para a fase de crescimento e depois para ir para a fase de rentabilidade, são aquelas 3 fases que a gente falou ontem, isso vai te tardar um pouco mais. Então eu escolheria, ou você escolhe, se posiciona como empresa que vai atender empresas do Simples Nacional, que é uma grande quantidade de clientes que existe hoje, especificamente no Brasil, são empresas do Simples Nacional. Ou, se você quer começar um pouco mais devagar, você ainda não está com tanta segurança para atender os seus clientes, cara,
Tem trocentos microempreendedores individuais precisando de ajuda, precisando de apoio da contabilidade, precisando de um apoio financeiro. MEIs que estão comprando mais do que deveria, MEIs que não poderiam ser MEIs. Então você basta criar uma estratégia eficiente e você começar a se posicionar com isso. Então, Eduardo, comecei a posicionar como MEI, atendi várias empresas como MEI, pode mudar. Você pode mudar. Você pode mudar o seu posicionamento. Não precisa você começar e o resto da vida você morrer com aquilo. Mas é uma forma de você já, nesse primeiro momento, já criar conceito, criar esse conceito enraizado na sua mente que você precisa se posicionar como especialista. Eduardo, então, checklist. O que eu faria? O que eu preciso fazer nesse primeiro momento que estou começando o meu escritório? Primeiro, aqui eu te dei algumas opções, algumas sugestões. Você vai sentar, atividade para você fazer. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai dizer, olha, qual é o tipo de cliente que eu quero atender no meu escritório de contabilidade, eu que estou começando. Você quer atender representantes? Você quer atender dentistas? Você quer atender médicos? Você quer atender empresas do Simples Nacional? Você quer atender empresas que estão começando um novo negócio? Ou seja, você que é responsável por fazer essa atividade. Então, não se preocupa em fazer site, não, primeiro, porque isso é o ponto de partida para você começar o teu escritório, porque a partir dali que você já tem o seu cliente ideal 100% definido, as próximas ações agora é se posicionar como uma pessoa referência especialista nesse segmento. Então, como que eu me posiciono, Eduardo? Especialista. Definir o meu avatar, definir o meu cliente ideal. Beleza. Depois que você definiu, próximo passo, segundo passo que você vai fazer. Todo o seu site, todo o seu Instagram, todo o seu Facebook, aonde você andar, você vai colocar: eu sou fulano de tal, João, e ajudo empresas de tal segmento, e eu ajudo empresas de tal, vamos imaginar que as suas empresas sejam do Simples Nacional. Eu, Eduardo, ajudo empresas do Simples Nacional a pagarem menos impostos. Ou eu, Eduardo, ajudo empresas do Simples Nacional a descomplicar a sua contabilidade. Ou eu, Eduardo, empresas, representantes comerciais, ajudo você a pagar menos impostos. Ou seja, aonde você for, aonde você for falar com alguém, aonde você caminhar, você vai falar isso, porque a repetição ela se torna você referência naquele determinado assunto. Quando você fez isso, o que você vai poder começar a fazer? Aí você vai poder utilizar o teu site, que você precisa fazer um site. Você vai poder utilizar o teu Instagram, você vai poder utilizar o teu Facebook para atrair essas pessoas na qual você está dizendo que você é referência, que você é especialista, que você está ali para atender essas pessoas. Por quê? Como que você vai vender o teu serviço? Como que você vai vender o teu serviço? Você vai vender a tua empresa de contabilidade da seguinte maneira. Se você tem um site, você vai fazer anúncio no site lá. Por quê? Porque existem pessoas precisando de contabilidade e agora você definiu que você é especialista nesse assunto. Então você vai fazer um anúncio para juntar essas duas pessoas, juntar as pessoas que estão precisando de você e juntar as pessoas, juntar o seu escritório de contabilidade, porque agora você acabou de me dizer que você é especialista e referência nesse assunto. E um dos temas que a gente vai falar amanhã, que eu quero fazer esse bate-papo com a live número 9 de amanhã é, muita gente tem dúvida. Eduardo, a minha cidade é pequena, eu estou numa cidade que tem menos de 30 mil habitantes, estou numa cidade muito pequena, como que eu faço? As pessoas não têm o conceito de utilizar o Google para realizar pesquisa, elas não buscam pelo site. E aí você tem uma ferramenta na sua mão que chama Instagram, que chama Facebook, que ela é poderosíssima para você atrair e conquistar novos clientes. Eu vou ativar os comentários aqui, caso você tenha dúvidas, pode colocar que eu teria o maior prazer em te ajudar. Então você tem duas ferramentas poderosíssimas, que é o Instagram e que é o Facebook, mas
você tem que utilizar ela de maneira eficiente. Você tem que utilizar ela de maneira eficiente, de maneira que traga clientes para o teu escritório de contabilidade. Você não vai, né? Que eu vejo muita gente fazendo, meu Deus, publicar qualquer post no Facebook. Você não vai ficar publicando, hoje vence o imposto das Simples Nacional. Hoje é dia do funcionário público. Hoje é dia do funcionário público. Então, isso não atrai clientes. Por quê? Porque você precisa entender o conceito primordial dessas redes. Por que as pessoas estão lá? Por que as pessoas fazem lá? O que as pessoas estão buscando lá? Para que você realmente apareça e consiga atrair clientes no teu escritório de contabilidade. Então, amanhã, eu no seu lugar não perderia por nada. Porque mesmo você que está em cidade pequena, mesmo você em cidade pequena, tá, tem um conceito. Cidade pequena é cidade com menos de 30 mil habitantes. Cidade com 50, 100 mil habitantes já é 100% possível você utilizar o Google, que é a principal fonte de entradas de clientes no teu escritório, que é para você utilizar o Google para atração e captação de clientes. É 100% possível. Então amanhã não perca nada, não perca essa live, porque ela vai ser muito importante. Morei, meu nome é Thalita. Quando você começa do zero, como captar clientes para ele ter certeza que você é um bom profissional mesmo no início? Então, Thalita, a minha sugestão é, a forma que a pessoa vai te enxergar como um bom profissional, existe uma forma que você pode fazer isso, que é publicando conteúdo para aquela pessoa. E quando a gente vai falar isso um pouco amanhã, quando você vai publicar conteúdo, o que é publicar conteúdo? Quando você começa a ver as pessoas falando sobre aquele tema, falando sobre aquilo que ela quer ouvir, falando que você pode ajudar ela, a pessoa começa a perceber que você é uma especialista no assunto, que você realmente entende. Então, quando você junta lá, eu ajudo microempreendedores individuais a manter as suas finanças em dias, a manter a contabilidade em dias, por exemplo. E você pode fazer, e quando eu falo publicar conteúdo, o jeito mais fácil que eu gosto de publicar conteúdo é por vídeo, fazendo um vídeo lá de 1 minuto, 2 minutos, dando um conteúdo para ele. Eduardo, eu não consigo gravar vídeos ainda no início. Tá, você pode fazer post por escrito, você pode fazer artigo no teu site, ou seja, você vai dar informação para ele, porque com a informação ele vai te acreditar, não é acreditar, né, mas ele vai te enxergar como uma pessoa que tem realmente experiência no assunto. Então, o primeiro passo para que essa pessoa te enxergue, te veja como uma pessoa que entende, e realmente você entende, é publicando informação para ele, publicando conteúdo especificamente. Boa noite, Eduardo. Para quem está recebendo o registro agora, como saber o que pode ser feito? Você fala o registro, se for o registro profissional, o registro do CRC. Cara, você tirou o registro do CRC, você está apto, né, a montar uma empresa de contabilidade, a montar o teu próprio escritório de contabilidade. Então, especificamente, tirou o registro, você já pode começar o teu escritório. E a gente viu algumas lives anteriores de como que você faz para começar. Essas lives vão ser liberadas na nossa semana. Sexta-feira agora essas lives vão ser liberadas para você, no teu, lá na nossa comunidade no Facebook. Então, todas essas lives vão estar lá para você assistir. Vou responder uma pergunta que já estava na live anterior. Eduardo, você sugere qual sistema para o contador de início de carreira? Cara, eu sugiro alguns. Domínio é uma opção, primeira, né? Segunda opção, você pode começar com o Calima, porque ele tem um custo-benefício menor. Eu tenho outros alunos também que utilizam Fortes, tem alguns utilizando o SCI. Então, tem essas 4 opções aí, tranquilo para você começar.